Os cavaleiros medievais foram os super-heróis de seu tempo. Contos épicos, poemas de louvor e lendas fantásticas giravam em torno de cavaleiros famosos na Idade Média. Sua bravura em batalhas e vitórias em torneios inspiraram relatos incríveis de fatos e ficção. Os cavaleiros estão entre os personagens mais icônicos da Idade Média. Suas origens remontam à queda do Império Romano na Europa Ocidental, cujo último imperador, Rômulo Augusto, foi derrubado por um senhor da guerra germânico em 476 d.C. O vácuo deixado pela destruição de Roma foi parcialmente preenchido pela Igreja Católica Romana e também pelas relações entre a Igreja e os senhores locais dominantes. A Igreja apoiava os senhores, em parte ungindo reis e senhores como governantes escolhidos por Deus, mas também os controlava por medo de cortar a aprovação de Deus por meio de interdito e excomunhão. As alianças entre o papado e o rei dos francos duraram 500 anos. Com o tempo, isso foi replicado por toda a Europa e levou e apoiou a ascensão do feudalismo, um sistema dependente de cavaleiros para apoiar o reino e a igreja, e uma maneira da sociedade recrutá-los. O sistema feudal era baseado em uma complexa rede de direitos e obrigações entre governantes, nobres, servos, camponeses e homens livres. Com pouco ou nenhum comércio, a terra e seus produtos eram as únicas formas de riqueza e, com ela, poder. Cada senhor feudal tinha poder sobre sua concessão de terra e seu povo. Com o tempo, o feudalismo foi construído sobre a uniformidade que havia sido imposta anteriormente pelo Império Romano. Devido a uma cultura guerreira pré-existente, os cavaleiros se tornaram superestrelas exaltadas. Eles eram o produto de um longo treinamento em habilidades militares e questões espirituais e sociais. O que unia os cavaleiros como um grupo social era um código detalhado de valores, comportamento e realizações, incluindo cortesia, refinamento, honestidade, generosidade e galanteria. Tornar-se um cavaleiro certamente significava desenvolver habilidades de combate e uso de armas, mas também envolvia caçar, aprender a ler e jogar jogos como xadrez. Cavaleiros de Camelot. Os Cavaleiros da Távola Redonda eram heróis do reino na lenda arturiana da Grã-Bretanha. Dedicados a garantir a paz no reino mítico de Camelot, conquistado com dificuldade por Arthur após as primeiras guerras, os cavaleiros representavam a cavalaria em sua forma mais pura. Esses nobres se comprometeram a seguir um código de honra a serviço de Deus, do rei e do país. De acordo com várias histórias de origem, a Távola Redonda foi criada pelo mágico Merlin, em imitação da mesa da Última Ceia de Cristo, para Uther Pendragon, pai de Arthur. Os ideais cavalheirescos podem ser agrupados em 3 vertentes: nascimento nobre, valores cristãos e proezas militares. A literatura sobre cavaleiros, como a do lendário rei Arthur e sua corte, tornou-se popular e teria uma profunda influência nas origens do romance europeu. A importância da cultura cavalheiresca na narrativa persiste hoje, por meio de seu uso extensivo em ficção de fantasia e fandom, jogos, animação, programas de televisão e filmes. Uma maneira de entender verdadeiramente a natureza da cavalaria neste período é conhecer alguns dos próprios cavaleiros, sejam figuras históricas como Ricardo Coração de Leão ou figuras literárias. Na verdade, a linha entre registro histórico e invenção literária é frequentemente turva. Modelos literários influenciaram o comportamento de cavaleiros reais, enquanto cavaleiros reais ofereceram material abundante para escritores de relatos literários. O Códice Manesse. O Codex Manesse é uma obra ricamente ilustrada da primeira metade do século XIV, que reúne muitas composições poéticas dos Minnesänger, os trovadores germânicos. Suas esplêndidas miniaturas exibem uma versão idealizada da vida que os cavaleiros aspiravam a incorporar. Em uma demonstração de amor cortês, o conde Kraft von Toggenburg III se aproxima de sua dama em uma torre. Em demonstração do amor cortês, o cavaleiro prometeu servir sua dama da mesma forma que um vassalo prometia servir seu rei. O Cavaleiro Cisne. Um dos primeiros e mais representativos exemplos de um cavaleiro cavalheiresco foi Godofredo de Bouillon, por volta de 1060 a 1100. Após o século XIV, ele foi incluído entre os chamados 9 dignos, 9 homens ao longo dos tempos, alguns históricos, outros lendários, considerados como tendo incorporado os ideais da cavalaria. Godfrey era filho do conde Eustace II de Boulogne e Ida de Lorraine, e junto com seus irmãos ajudou a liderar a Primeira Cruzada, em 1096. A fama e o prestígio de Godfrey entre o grupo diverso de barões que comandavam a cruzada cresceram tanto que, quando os cruzados conseguiram recuperar Jerusalém do domínio islâmico em 1099, eles ofereceram a Godfrey o trono do novo reino de Jerusalém. Godfrey, em um gesto que preencheu todas as normas de cavalaria, recusou e piedosamente argumentou que ninguém deveria usar uma coroa de ouro, na cidade onde Cristo usou a coroa de espinhos. Em vez disso,
ele concordou em ser chamado de defensor do Santo Sepulcro. Modelos de papel. A disseminação de ideais cavalheirescos levou a figuras históricas notáveis a serem enquadradas como grandes cavaleiros na tradição medieval. Na Europa Ocidental, essa ideia popular foi forjada no cânone dos 9 dignos nos votos do pavão de Jacques de Longuyon, em 1312. Esses dignos exemplificavam valores e virtudes cavalheirescos. Pagãos, judeus e cristãos, eles representavam 3 capítulos distintos na história cavalheiresca. O primeiro trio era o herói troiano Heitor, o conquistador grego Alexandre, o Grande, e o general romano Júlio César. O segundo era do Antigo Testamento, Josué, o rei Davi e Judas Macabeu. O último trio era o rei Arthur, Carlos Magno e Godofredo de Bouillon, a adição mais recente. Godfrey era um cavaleiro tão exemplar que se tornou lendário. Contos embelezados foram escritos sobre sua jornada à Terra Santa e estabeleceram sua linhagem nobre. A mais conhecida dessas histórias é a lenda do Cavaleiro do Cisne. Originalmente, era o conto de um cavaleiro anônimo que aparece em um barco puxado por um cisne para resgatar uma donzela em perigo. No final do século XII, contos populares identificaram o protagonista com a dinastia Bouillon e alegaram que o misterioso Cavaleiro do Cisne não era outro senão o avô de Godfrey. Era uma história que entrelaçava fato e ficção em torno da figura de um dos cavaleiros mais reconhecidos da cristandade. Essa mistura de evocação literária, embelezamento da realidade e celebração de valores cavalheirescos se desenvolveu ao longo de um longo período na Europa medieval, e especialmente no mundo anglo-francês. Desenvolvimento de personagem. A ópera Lohengrin, do compositor alemão Richard Wagner do século XIX, foi inspirada pelo mito do Cavaleiro Cisne, contado pela primeira vez em um texto do final do século XII, o Dolopatos, no qual um cavaleiro anônimo aparece em um barco puxado por cisnes e resgata uma donzela. Poucos anos depois, a mesma figura surgiu em uma chanson de geste, uma canção de feitos heróicos, Le Chevalier au Cygne, o Cavaleiro do Cisne. Nesta iteração, ele se tornou o avô de Godofredo de Bouillon. Esta chanson faz parte do chamado Ciclo das Cruzadas, ambientado durante e logo após a Primeira Cruzada. No século XIII, autores alemães como Wolfram von Eschenbach e Conrad von Würzburg desenvolveram ainda mais a história do Cavaleiro Cisne, e seu trabalho formaria a base da ópera de Wagner. O Mestre do Torneio. Um cavaleiro que era bem conhecido tanto na França quanto na Inglaterra foi William Marshal, por volta de 1146 a 1219. Ele serviu como conselheiro real de 4 reis ingleses, Henrique II, Ricardo I, popularmente conhecido como Coração de Leão, João e Henrique III. Até mesmo membros da corte francesa reconheciam relutantemente que ele era o melhor cavaleiro do mundo. William guiou esses 4 reis sabiamente por inúmeras crises e perigos, tornando seu nome sinônimo do modelo das virtudes cavalheirescas de seu tempo. Os detalhes da vida de Marshal foram preservados em um relato literário encomendado por um de seus filhos, l'Histoire de Guillaume le Maréchal, escrito em versos do francês antigo. Suas linhas traçam a carreira meteórica de Marshal, desde deixar a casa de seu pai para treinar como cavaleiro. Como um segundo filho, esse caminho era esperado, até as horas finais de sua vida. Embora Marshal não fosse um cavaleiro comum, o relato oferece muitos insights sobre como era a vida dos cavaleiros em geral na época. Há uma descrição do treinamento de Marshal na casa do poderoso nobre normando Guillaume de Tancarville, que era tio de sua mãe, sua investidura como cavaleiro em 1166 e sua primeira campanha militar. Logo, o jovem marechal encontraria uma atividade que moldaria sua vida e se tornaria uma verdadeira paixão: o torneio. Essas competições eram muito mais brutais do que as versões folclóricas celebradas hoje, mais como batalhas do que jogos. Jovens cavaleiros participavam, individualmente ou em equipes, esperando uma chance de demonstrar suas proezas de luta e talvez ganhar fama e fortuna. Durante o final dos anos 1100, os torneios estavam em seu apogeu, e Marshal se destacou nas justas. Por mais de uma década, ele teria desmontado e capturado mais de 500 combatentes conforme ia de torneio em torneio. Cavaleiros derrotados teriam que pagar um resgate. Junto com os despojos da apreensão de arreios e celas, Marshal poderia desfrutar de uma prática cavalheiresca altamente valorizada: a generosidade. A generosidade na distribuição da recompensa de suas vitórias permitiu que ele forjasse lealdades valiosas. Além de se destacar no campo de torneios, Marshal atuou como mestre de armas e confidente do príncipe Henry, filho de Henry II da Inglaterra e herdeiro do trono. O jovem príncipe morreu antes de poder usar a coroa, e William cumpriu a promessa que lhe fizera de viajar para a Terra Santa, onde lutou por 2 anos ao lado dos Templários. Quando Marshal retornou, o rei lhe ofereceu a mão de Isabel de Clare, condessa de Pembroke, uma das herdeiras mais ricas do reino.
A união elevou Marshall aos mais altos escalões da nobreza. Seus dias como cavaleiro andante acabaram. O vencedor leva tudo. A carreira de cavaleiro de William Marshall é uma das poucas que foi meticulosamente documentada, embora de forma um tanto embelezada. A biografia em verso Histoire de Guillaume Le Maréchal foi encomendada pelo filho e herdeiro de Marshall, e relata sua vida aventureira. É um recurso fantástico para detalhes coloridos sobre os torneios em que os cavaleiros competiam. As competições nos anos 1100 frequentemente apresentavam batalhas corpo a corpo gigantescas, nas quais equipes de cavaleiros se enfrentavam. No final de uma batalha particularmente turbulenta, o capacete de Marshall estava tão maltratado e deformado, que ele teve que empregar os serviços de um ferreiro para tirá-lo dele. Marshall teve tanto sucesso no circuito de torneios que em 1179, ele até formou sua própria companhia de batalha. Marshall empregou uma estratégia paciente para sua equipe, segurando-se enquanto permitia que outras equipes lutassem entre si com força total até que estivessem exaustas. Então, sua equipe poderia atacar e vencer facilmente o dia, e todos os despojos custosos que lhes coubessem como vencedores. Marshall continuaria a brilhar nos campos de batalha. Quando Ricardo Coração de Leão estava ausente na Terceira Cruzada, William protegeu seu trono contra as manobras de John Lachlan, irmão e regente do rei. Após a morte de Richard, quando o direito do mesmo John ao trono estava em disputa, Marshall foi um dos poucos grandes nobres a permanecer ao lado dele durante a Primeira Guerra dos Barões, na qual a nobreza se rebelou e forçou o rei John a emitir a Carta de Direitos conhecida como Magna Carta. Essa lealdade intransigente à coroa selou a reputação de William Marshall como o maior cavaleiro de seu tempo. Ele morreu logo após sua última grande vitória militar, a Batalha de Lincoln, em 1217, onde ele conseguiu expulsar o exército francês da Inglaterra e forçar o rei francês a desistir de sua reivindicação ao trono inglês. O cavaleiro literário. Enquanto alguns cavaleiros se tornaram imortalizados por meio de poemas de feitos heróicos escritos sobre eles, outros criaram esses poemas eles mesmos. Uma rica tradição de literatura e ilustração se desenvolveu em torno do modo de vida cavalheiresco. O caso mais notável é talvez o de Ulrich von Liechtenstein, um cavaleiro da Estíria, hoje na Áustria, que era conhecido não apenas por suas façanhas militares, mas também por seu papel como Minnesänger, ou trovador. Ele foi nomeado cavaleiro em 1223, por Leopoldo VI, o Duque da Áustria, um dos políticos e patronos mais proeminentes de seu tempo. Leopoldo promoveu atividades cavalheirescas em sua corte e logo escolheu Ulrich entre a nobreza da Estíria. Ulrich recebeu as posições importantes de senescal e marechal, mas foi por seus escritos que ele foi lembrado. Duas obras de Ulrich sobreviveram. No Frauenbuch, ou Livro das Damas, ele lamenta que cortejar damas, que ele considera uma pedra angular da cavalaria, esteja em declínio. A outra, o Frauendienst, ou Serviço das Damas, é uma coleção de poesia, aparentemente autobiográfica, na qual Ulrich reflete sobre convenções de amor cortês e atividades cavalheirescas. Ele enquadra essas reflexões por meio de duas aventuras em homenagem à sua dama. Na primeira, o cavaleiro viaja disfarçado como a deusa Vênus e compete em justas e torneios de Veneza a Viena. Durante sua jornada, ele enfrenta e derrota várias centenas de cavaleiros. Na segunda aventura, desta vez disfarçado como Rei Arthur, ele parte com a intenção de se testar contra cada cavaleiro que cruza seu caminho, para trazer honra à sua dama. Uma miniatura de Ulrich von Liechtenstein está entre as 137 ilustrações incluídas no Codex Manesse. O códice reúne baladas e poemas em alto alemão médio de cerca de 140 Minnesänger, e foi compilado no início dos anos 1300. Ulrich aparece na imagem vestindo uma cota de malha e galopando em um grande cavalo. Na mão direita, ele segura uma lança de justa embotada e, na esquerda, um escudo. Os poemas e ilustrações no Codex Manesse oferecem algumas das melhores fontes sobreviventes para entender a vida cavalheiresca da época. O Último Cavaleiro. Mais tarde, no século XIV, os ideais cavalheirescos de heróis a cavalo estavam cada vez mais em desacordo com a realidade militar na qual os soldados se engajavam a pé. Como resultado dessa mudança na estratégia militar, a cavalaria perdeu o papel essencial que desempenhou por 200 anos. Quando o século XV começou, foi reduzida a mais um espetáculo de corte. À medida que os cavaleiros se afastavam do campo de batalha e se dirigiam para os torneios, as formas cerimoniais de combate se tornaram cada vez mais elaboradas. Nessa transição, figuras memoráveis surgiram, incluindo Jean II e Le Mengre, também conhecido como Boucicaut. Jean herdou o apelido do pai. Boucicaut significa cesto de peixe, que é associado à astúcia e à ganância,
ou, mais lisonjeiramente, significa boi cauteloso, associado à prudência e à força. Como pai, ele também sucedeu no cargo de Marechal da França, uma posição de grande poder. Quando criança, ele foi pajem da corte e cavalgou em sua primeira expedição militar quando tinha apenas 12 anos. Ele deixou relatos de sua extenuante rotina de treinamento para ganhar força. Boucicaut correu grandes distâncias, aperfeiçoou o salto do chão para a sela de seu cavalo e aprendeu a subir escadas usando apenas os braços. Aos 16 anos, ele foi nomeado cavaleiro e participou da Batalha de Rosebeck, em Flandres, na qual os franceses obtiveram uma grande vitória. Por 2 décadas, ele foi o herói dos campos de batalha europeus. E as batalhas continuaram. Em 1384, Boucicaut lutou ao lado da Ordem Teutônica em sua cruzada contra os lituanos no Báltico. Ele então foi para a Espanha, onde lutou por João I de Castela, contra o invasor inglês João de Gaume. Nos Balcãs, ele apoiou o imperador bizantino contra os turcos. No que hoje é o Líbano, ele atacou e saqueou cidades como Trípoli, Sidon e Beirute. Com um sucesso militar após o outro, a carreira de Boucicaut decolou e, em 1391, ele foi investido Marechal da França, como seu pai havia sido antes dele. Por um breve período, ele também foi governador de Gênova. No final do século XIV e início do século XV, Boucicaut se envolveu na criação de ordens de cavalaria. Junto com outros 12 cavaleiros, ele fundou a Dama Branca do Escudo Verde, para proteger as parentes femininas de cavaleiros que estavam em batalha, em cruzadas ou que tinham morrido. Esta ordem atrairia os elogios da escritora da corte Christine de Pisa, que falava abertamente sobre os direitos das mulheres. A vida perigosa de um cavaleiro frequentemente envolvia sofrimento, e Boucicaut sofreu 2 grandes derrotas. Primeiro, ele estava entre o bando de cavaleiros cristãos derrotados pelos turcos otomanos em Nicópolis, em 1396. Sua segunda e definitiva derrota veio na Batalha de Agincourt, em 1415. Os ingleses capturaram Boucicaut e o levaram para a Inglaterra, onde ele morreu em 1421. No dia de São Crispim, a derrota final de Boucicaut. Imortalizada em 1599, por William Shakespeare e Henrique V, a Batalha de Agincourt provou ser a ruína do herói francês Boucicaut. Em 25 de outubro de 1415, no dia de São Crispim, os franceses sofreram uma derrota esmagadora nas mãos dos ingleses. Junto com o comandante do exército Charles d'Albret, Boucicaut foi um dos líderes do lado francês, mas ele pouco pôde fazer para evitar a perda. Houve dissonância na cadeia de comando francesa causada pelo conflito entre os duques de Orleans e Borgonha. Boucicaut sofreu os estragos da derrota em primeira mão. Ele foi capturado pelo inimigo e levado para a Inglaterra, onde foi preso em Yorkshire. O cavaleiro francês morreu 6 anos depois. O fim da cavalaria. Os longos arcos ingleses e seus arqueiros treinados se combinaram para trazer a vitória em Agincourt, junto com as táticas de ataques furtivos de cavalaria e manobras defensivas de soldados de infantaria em massa e desavisados. Arcos longos e novas táticas levaram à matança de um inimigo à distância. Armas de fogo de pólvora negra, os arcabuzes de cano longo, mosquetes e pistolas, entraram em cena no final dos anos 1400, mudando ainda mais o combate. Os cavaleiros lutaram cara a cara com seus inimigos por tanto tempo, e consideravam fazer isso uma marca de honra, mas essas mudanças fizeram com que suas armaduras e métodos de combate parecessem ultrapassados. Mudanças sistêmicas também aceleraram o declínio dos cavaleiros. Os monarcas ficaram mais fortes, e foram capazes de desenvolver instituições mais modernas para coletar impostos, criar tribunais de justiça e financiar exércitos permanentes. A distância entre a Igreja e o Estado cresceu, pois ambos competiam por poder e influência na Europa Ocidental. O mundo cavalheiresco criado pelo feudalismo, com seus valores articulados de nobreza, uma ordem social e religiosa arraigada, e um código de conduta cortesão, foi abalado até a fundação por esses desenvolvimentos. A nova ordem mundial, centrada em uma monarquia poderosa e seus administradores, alterou radicalmente seu sistema de apoio, sustento, crenças e a própria sociedade que os havia criado. A era da cavalaria havia acabado, mas as vidas e lendas desses homens medievais perdurariam por séculos. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo.
Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!